Mesmer e Bernheim. Vejamos agora a terceira pergunta. Esta parece mais fácil. No meu entender, a polêmica secular entre fluidistas, Mesmer, e sugestionistas, Braid e Bernheim, não se resolve com a opção por uma ou outra ponta, e sim com a aceitação de ambas. Entendo que a indução hipnótica tanto pode ser obtida por meio de passes e toques, como por sugestão verbal, ou ainda por meio de passes e sugestão verbal. O testemunho da experiência neste ponto é conclusivo e irrecusável. O transe hipnótico pode e tem sido obtido por um ou outro processo, ou pela combinação de ambos, ou ainda por outros métodos. O problema fundamental da hipnose não está na metodologia da indução, e sim na sua fenomenologia. Na sua utilização para efeitos terapêuticos, na sua ética, nos mistérios ainda não desvendados, nos territórios ainda inexplorados. Por outro lado, é preciso ter em mente que qualquer método que resulte em separação temporária e parcial entre o corpo físico e o espírito é, em princípio, válido desde que assegure o bem-estar do paciente e vise a um propósito nobre, honesto e necessário. Ao que eu saiba, quem melhor colocou a questão foi o eminente Dr. Liébaut, companheiro de Bernheim na famosa escola de Nancy. E que, aliás, convenceu seu brilhante colega da validade da hipnose. Escreveu Liébaut: considero atualmente como fora de dúvida, e é que resulta deste artigo, que o magnetismo animal é mais complexo do que se admite e que devemos encará-lo sob os dois pontos de vista que, há um século, divide seus adeptos em duas facções opostas: os partidários do fluido e os da imaginação. Naquele em que essas duas coisas são tidas como causas do fenômeno produzido artificialmente sobre outro. Não seria desprezível progresso se essas duas diferentes maneiras de ver fossem, afinal, aceitas uma e outra. Pois elas permitem dar razão a numerosos fatos que anteriormente pareciam inexplicáveis por uma só delas. Embora magnetista,
psicólogo e antigo adversário da teoria do fluido por exteriorização, não é mais possível deixar de admitir que certos fenômenos sejam devidos à ação de um organismo sobre o outro. Sem nenhuma interferência do pensamento consciente do sujeito, nem utilização experimental. Uma parte da verdade está em cada um dos campos, e já é tempo de fazer cessar as acusações mútuas de serem vítimas de convicções imaginárias e que tudo termina em entendimento. Reger, GR 1975. Reger diz que essa enfática declaração de princípio transformou Lebeau em verdadeiro para-raios de incompreensões. A começar pelo seu eminente amigo e colega Dr. Bernheim, que somente admitia dogmaticamente a sugestão verbal e negava até mesmo a hipnose. Para ele, tudo se resumia em sugestão e sugestionabilidade. As posições se radicalizaram e, embora Lebeau continuasse a tratar doentes pelos seus métodos pessoais, a divergência de pontos de vista com Bernheim não se extinguiu mais. A experiência de Lebeau, no entanto, merece o maior respeito e, ao que tudo indica, ele se rendeu relutantemente à evidência de que nem tudo era sugestão. E que, afinal de contas, o proscrito Dr. Franz Anton Mesmer tinha suas razões ao propor a teoria dos fluidos magnéticos. O mais importante desse episódio, contudo, é a lição que ele nos ensina. Ou seja, a de que no contexto do transe hipnótico, a atitude mais criativa é precisamente a da humildade intelectual, a que admite revisões e reformulações e foge de dogmatizações estéreis. Quanto a mim, não teria dúvida em endossar a lúcida proposição do Dr. Lebeau, se ele precisasse da irrelevante opinião de um mero curioso. Como ficou dito a Lures, e se dirá ainda neste livro, chega-se ao transe hipnótico por vários processos. Alguns nitidamente magnéticos, outros verbais, outros ainda puramente sensoriais. É necessário, a meu ver, essa variedade que, além de tudo, deve levar em conta aspectos de natureza estritamente pessoal.